Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo e vamos voltar a falar do Monark, pois a volta dele durou pouquíssimo. O canal dele foi sumariamente deletado pelo YouTube, o novo canal dele, o Bruno Ayub Show, foi deletado pelo YouTube sob o argumento de que ele violou as normas da comunidade. Agora eu pergunto a vocês, como que ele pode ter violado as normas da comunidade se ele fez apenas um vídeo de pouco mais de 2 minutos? Eu fiz um vídeo aqui comentando a respeito disso, vou deixar o card em algum lugar aqui na tela para que você possa ver o vídeo. Ele fez o vídeo mostrando o novo estúdio, apenas isso, né? Dizendo que está começando um novo projeto e tal, pois o processo dele, como você bem sabe, ele foi arquivado, né? Um deles, pelo menos. Então, ele estaria voltando a fazer o que ele fazia de melhor na sua vida, que era ser host em um podcast. Você pode discordar de tudo que ele fala, como eu discordo de 99% do que ele fala. Mas ele teria, então, o direito de voltar a ter o seu sustento através do seu trabalho. Pois bem, então o YouTube fez essa exclusão do novo canal dele sobre esse argumento de violação das normas da comunidade, e eu achei aqui um vídeo bem interessante de um advogado falando a respeito dessa decisão que a gente vai ver agora. Só que antes disso eu peço para você para que se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, o canal tá crescendo, tá bacana, mas eu quero chegar logo aos 1000 inscritos, então dá essa moral para mim aí, não custa nada, é e será sempre de graça, tá bom? Dá essa moral, vamos lá. Beleza, então eu vou colocar aqui o vídeo do advogado falando a respeito desse banimento aqui do Monark, né? Eu vou deixar o link nos créditos aqui para que vocês possam ver o vídeo completo. Eu não vou botar o vídeo completo porque é um pouco longo, mas alguma coisa a gente vai conseguir ver aqui, beleza? Se liga aí. O Monark tá certo, tá errado, enfim. Vamos falar um pouco da parte jurídica. Então, o Monark foi banido pela ditadura, pelo sistema brasileiro. Só que isso, pessoal, não é verdade. Por quê? Porque o Monark, embora ele tenha sofrido alguns processos judiciais, tá sofrendo ainda, a justiça ainda vai julgar essas falas referentes ao nazismo, ou seja, ainda não julgou. Embora tudo isso ainda vai se resolver, o Monark... Isso aqui não é bem verdade, né? A gente sabe que o nosso Supremo determinou que as contas dele fossem de todas as plataformas, de todas as redes sociais fossem excluídas, né? Então, não é totalmente verdade, amigão. Mas beleza, vamos lá. Não foi banido por uma decisão do Estado brasileiro ou pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim. O Monark foi banido por uma política da própria plataforma, de uma empresa privada, que é a Google. E essa política chama-se evasão de banimento. Como que ela funciona? Se você foi banido uma vez do YouTube, você não pode ter outros canais. Isso não é só pro YouTube, tá? Isso tem no Twitter, isso tem na Twitch TV, que é assim, você teve uma conta banida, se você criar outra, você vai ter essa conta desabilitada. É praticamente um banimento perpétuo. E especificamente sobre o YouTube, tá aqui na política que eu vou ler para vocês. Se o seu canal do YouTube é encerrado, você não consegue mais usar, ter ou criar outros canais na plataforma. Você também não pode permitir que outras pessoas que tiveram o canal encerrado usem o seu canal para burlar o encerramento. E quer você goste ou não goste do Monark, a lei é para todos no Brasil e todos incluem o Monark, obviamente. Então eu vou apresentar aqui algumas questões que eu penso juridicamente sobre esse caso, que a gente tá falando aqui sobre o caso do Monark, mas eu também posso falar de forma um pouco mais genérica. Por quê? Porque isso acontece com diversas pessoas que, inclusive, às vezes têm o seu canal banido de forma indevida pela plataforma. Então, sobre essa questão do YouTube e tem muitos casos assim, né, de pessoas que são banidas de maneira indevida. Isso tem acontecido bastante. A gente tem visto muitos YouTube reclamando a respeito disso, que por um mal entendido ele acabou tendo o seu canal excluído da plataforma. Então, porque algoritmo e algoritmos são falhos, né? A gente sabe como funciona. As outras plataformas, eu entendo isso como um banimento perpétuo. Pro resto da vida você tá removido da vida digital. E eu acho isso ilegal. Eu acho que isso vai contra a legislação brasileira. A gente que não é youtuber, a gente não consegue imaginar a importância que tem um canal de YouTube pra gente. Mas quem é youtuber e vive disso, sabe a importância que é. Então vamos fazer uma analogia só pra gente conseguir entender. Eu tenho minha carteira da OAB, que é o que garante o meu trabalho, assim como o youtuber tem o seu canal do YouTube. Agora imagina se eu simplesmente amanhã acordo com uma mensagem da OAB falando: olha, nós estamos suspendendo a sua OAB por violação do código de ética, sem me falar o motivo, sem esperar uma decisão judicial, enfim, simplesmente baniram minha carteira do OAB, eu não consigo mais trabalhar. E pro resto da vida eu não consigo fazer a prova de novo, não consigo me reinscrever, é um banimento perpétuo. Então, obviamente, eu estaria numa situação extremamente desfavorável e numa situação muito delicada da minha vida, que eu não consigo mais exercer a minha atividade que eu exerço há quase 15 anos. Então não é simplesmente assim, arruma outra coisa pra fazer. O cara tá há 15, 20 anos nisso, desde muito pequeno. Que é o que todo mundo faz, né? Quando a gente
começa a debater o tema, aí o que a galera mais faz é o seguinte: vai arrumar um emprego de verdade, vai pegar uma carteira de trabalho, vai assinar uma carteira de trabalho, vai ser CLT. Mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim, né? Vamos ter um pouco de empatia, né? Vamos colocar um pouquinho no lugar do outro, não dói. É importante de vez em quando, né? Ele faz ali os seus vídeos de Minecraft. Então ele é um comunicador, ele vive de comunicação, ele vive de criação de conteúdo. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Para um youtuber, o seu canal do YouTube é o mesmo que a minha carteira da OAB para um advogado. Bom, eu tenho ajuizado alguns processos contra o YouTube por conta dessa política de evasão de banimento. Eu considero ilegal pelos motivos que eu já explicitei e muitos outros que eu ainda vou falar nesse vídeo. Então eu trouxe aqui uma decisão judicial que eu postei no meu Twitter, da seguinte questão. O juiz aqui julgou então procedente os pedidos para declarar a ilicitude da suspensão dos canais aqui do cliente, mandou reativar, obviamente, mas o ponto que eu queria chamar a atenção tá aqui, ó, no item B da decisão, que é declarar nula a cláusula contratual que impõe vedação perpétua à criação de novos canais pelo autor. Ou seja, a gente obteve uma decisão judicial e a gente tem obtido em alguns casos essa decretação de nulidade de cláusula. A gente pede para que o juiz decrete que a política de evasão de banimento que a pessoa aceitou lá no primeiro contrato é uma cláusula nula. Então ele poderia ser uma coisa mais no sentido assim de, pô, tu pode até excluir o canal. Aí o cara vai e cria um outro canal. Aí você vai e exclui o canal do cara de novo. Caso ele volte a cometer o mesmo erro. Aí beleza. Agora, no primeiro já você tem uma punição perpétua. É pesado demais, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Eu quero saber o de vocês aí nos comentários. E assim criar outros canais. E qual que é a base jurídica para isso? O que a gente alega? Como é que funciona? Basicamente, pessoal, a gente tem algumas legislações no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, que impede ou proíbe cláusulas abusivas dentro de um contrato. Também nós temos o Código Civil, que impede que alguém abuse do seu direito, que o YouTube tem o direito de te banir. Mas abuse desse direito eu já vou explicar. Vamos começar pelo Código de Defesa do Consumidor. Alguns juízes, não são todos os juízes, mas alguns juízes aplicam o Código de Defesa do Consumidor para a relação do YouTuber com o YouTube. Então, quando o juiz aplica o CDC nessa relação, nós invocamos o artigo 39, inciso 2º do CDC. O que diz o artigo 39, inciso 2º? O artigo 39 diz o seguinte, então, que é vedado, é proibido ao fornecedor de um produto ou de serviço, vamos lá, ó, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Em linhas gerais, isso aqui significa o seguinte, se você vai numa loja de carro e quer comprar um carro, a loja não pode falar, não vou vender o carro para você. Nenhum fornecedor de produto ou serviço pode recusar atender a demanda de um consumidor. Se uma pessoa quer ter uma conta no WhatsApp, ela não pode ser banida pro resto da vida ou ter um banimento perpétuo. Se o YouTube baniu aquele primeiro canal e teve um motivo e falou, ó, teve sim uma violação aqui, tá sofrendo um processo judicial, é super justo que a plataforma de fato mantenha esse banimento, se ela realmente tem um motivo justo e a justiça quem vai decidir, como já está decidindo. Mas a questão é, você baniu aquele canal específico, a pessoa tem direito de criar outro e tentar novamente. Agora, óbvio, o YouTube também tem o direito de novamente tentar banir, mas somente se a pessoa infringir novamente as diretrizes. Ah, mas tem... E foi exatamente o que eu falei, né? Você exclui o canal, a pessoa começa outro do zero, e é uma penalidade bastante grande, principalmente para quem tem milhões de seguidores, e começa do zero, tudo de novo. Aí se o cara bobear de novo, aí exclui de novo. E, sei lá, bota um limite de 2, 3 vezes, aí exclui definitivamente. Né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Uma diretriz que fala sobre evasão de banimento. Sim, mas aí é uma cláusula nula. Por quê? Existe também no Código de Defesa do Consumidor a proteção contra cláusulas abusivas. E isso, no meu entendimento, essa cláusula, ela é abusiva. Assim como a gente tem conseguido no judiciário esse reconhecimento da nulidade. Mas vamos supor que o juiz não aplique o Código de Defesa do Consumidor, porque existem juízes que não aplicam. Existem juízes que entendem. Olha, esse youtuber não tem uma relação de consumo com a plataforma, então eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer então que o youtuber está desamparado? Não. Nós temos o Código Civil, que não é tão protetivo contra o Código de Defesa do Consumidor, mas tem lá suas proteções para relações jurídicas. E um dos principais argumentos para essa questão é o artigo 187 do Código Civil, que diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, nessa relação entre monarca e YouTube, o titular do direito é o YouTube. Ele tem um direito de banir as pessoas, mas ele não pode encerrar de qualquer forma. Ele tem que encerrar sem
exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou fim social. E se você sai banindo à torta e à direito só porque você criou uma cláusula muito forte, você está violando essa finalidade social do YouTube. Então, obviamente, existe essa proteção também no Código Civil de que, caso o YouTube queira banir, ele precisa comprovar que é justo esse banimento e ele não pode fazer de qualquer forma, ele precisa também permitir que a pessoa se defenda. Até porque a gente tá falando um pouco aqui do caso do Monark, mas tem diversos YouTubers que são banidos de forma injusta. Nós temos casos, por exemplo, de uma pessoa que usou uma explosão numa transição de uma cena para outra, e o YouTube reconheceu isso como se fosse uma apologia ao Estado Islâmico, e aí baniu. É aquele negócio que eu tava falando para vocês aqui, como é um algoritmo, ele é passivo de erros, muitas vezes grosseiro, né? Você vê uma transição de uma bomba e acabar entrando como apologia. A pessoa sumariamente. A pessoa não teve direito de defesa, a pessoa ficou com prejuízo, teve que processar a plataforma. Então, assim, existem muitas pessoas que são banidas do YouTube de forma injusta. Até porque a gente pode falar, mas eu não gosto do Monark, então quero que ele seja banido pro resto da vida. Tudo bem, aí é uma opinião sua, você tem o direito de pensar assim. Agora, você não pode esquecer que a partir do momento que você libera o banimento perpétuo pro Monark, você tá liberando o banimento perpétuo para pessoas que vivem disso de forma extremamente honesta, que não fizeram nada, ou que às vezes fizeram, mas foi uma violaçãozinha de uma música, uma violação de direito autoral, algo que pode ser consertado, que pode ser indenizado, a pessoa pode pagar a licença para resolver o problema. Isso acontece muito, pessoas que são banidas, pessoas que vivem disso aqui, e a plataforma utiliza desse seu poder econômico para esmagar os menores. Então a gente não pode. É isso, galera. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, como eu disse para vocês, eu vou colocar os créditos aqui na descrição. Você vai lá, termina de assistir o vídeo, né? Que é bem interessante, né? E é muito importante a gente ter essa visão por parte do direito, por parte de um advogado a respeito da situação, né? Então vamos aguardar, vamos ver, provavelmente o Monark vai entrar com uma ação pedindo que ele volte a ter o canal no YouTube, pois o sustento dele vem do canal do YouTube. Ele continua com o perfil no Instagram, eu dei uma olhada lá, ele não postou nada referente a esse assunto, provavelmente já orientado por advogados, e fica na tua aí, não arruma mais confusão, que a gente vai trabalhar aqui para tentar reverter essa decisão do YouTube, beleza? O que você acha disso tudo? Coloca aí nos comentários a tua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre essas decisões do YouTube, né? Lembrando que decisões como essa não prejudicam apenas o Monark, que talvez você não goste dele, mas prejudicam uma série de outras pessoas, das quais tiram do YouTube o seu sustento. Então, é importante a gente tratar esse assunto com muita calma, beleza? Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.